Paz do Senhor a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos mais um dia para o nosso devocional diário. Momento que nós temos com Jesus, ouvimos ele falar, falamos com ele, somos edificados pela sua palavra. Me perdoe pelo atraso aí de 5, 7 minutos, né? Mas estamos aqui para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Como vocês viram aí no título da live, hoje nós vamos falar sobre o primeiro passo para você orar e não ser atendido. Pois é, você pode estar orando e não estar sendo atendido, não estar sendo ouvido e não estar sendo respondido por causa de um passo que você está fazendo, de algo que você está praticando que está atrapalhando sua vida em relação a você e Deus. O texto é Salmos 66, versículo 17 ao 20, que diz assim: A ele clamei com a boca e com a língua o exaltei. Se no meu coração tivesse a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Versículo 20. Bendito seja Deus, que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Irmãos, aqui nós vemos um passo importante para você tirar da sua vida de oração. O salmista, ele diz no versículo 19 que se no coração dele houvesse vaidade, Deus não teria o ouvido. O que é não ter vaidade? O que é o coração ser isento da vaidade? O que é vaidade? A palavra vaidade, no seu mais simples sentido, é vazio, é sem propósito, é sem função, né? E orar com vaidade é você orar pedindo algo que é vazio no reino de Deus. É sem propósito no reino de Deus. Orar com vaidade é você orar pedindo algo que não gere frutos, não gere benefícios, não gere edificação no reino de Deus. Não leve a glória de Deus. Isso é orar sem vaidade. Mas, Carlos, eu estou pedindo algo para Deus que eu quero muito, eu estou pedindo algo para Deus que eu sempre sonhei. Eu sei que você sempre sonhou com isso, eu sei que você sempre ansiou por isso, eu sei que você deseja com todas as suas forças isso que você está pedindo. Mas se esse algo que você está pedindo é algo apenas para você e não seja para a glória de Deus, e não seja para a edificação do reino de Deus, é vaidade, é vazio. Carlos, mas é importante para mim. Pode ser importante para você. Mas a partir do momento que é importante para você e não tem nenhum valor para o reino de Deus, não tem nenhum valor para a glória de Deus, se torna vazio. Porque tudo fora de Deus é vazio, se torna vaidade. Tem como você orar com vaidade e não ser atendido. Olha que Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz assim: Cobiçais, desejeis, orai e pedis, mas não recebeis, porque não pedis. Aí o versículo 3 diz assim, se não me falha a memória, o versículo 3 diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que significa? Tem como você orar, fazer a coisa certa, que é orar, tem como você pedir a coisa certa, vamos supor, Carlos, eu tô orando. Ok, tá fazendo a coisa certa. Carlos, eu tô pedindo um dom espiritual. Opa, tá pedindo algo correto. Mas Deus conhece a motivação do seu coração. E se você faz a coisa certa, que é orar, se você pede a coisa certa, que, por exemplo, é um dom espiritual, um dom de sabedoria da palavra para pregar, você faz a coisa certa, pede a coisa certa, mas a motivação do seu coração, o propósito do seu coração a fim de pedir aquilo é para os seus próprios prazeres, como diz Tiago, é para que você seja glorificado, é para que o seu nome seja engrandecido, se tornou vaidade. Você pediu, fez algo certo, pediu algo certo, mas com a motivação errada, e isso importa. Isso importa para Tiago. Então, você tem que começar a aprender a avaliar, nós temos que aprender a avaliar os nossos pedidos.
Nós temos que aprender a avaliar nossos pedidos. Muitas das vezes, nós somos afetados por a teologia da prosperidade, a teologia coach, nos ensina que nós somos o centro do universo e nós devemos pedir aquilo que nos der na telha. Mas quando você se volta para a Escritura, você percebe, principalmente na vida dos apóstolos, principalmente na vida do nosso Mestre Jesus, que os momentos de oração, os momentos de busca a Deus, os momentos de sabedoria do alto, pedindo graça por Deus, a Deus em oração, era sempre pedindo algo para o benefício do reino de Deus, nunca para os próprios prazeres, nunca para os próprios benefícios. Entende? Então nós devemos aprender que devemos saber orar sem vaidade. Pensa nisso, reflita nisso. Será que eu tenho orado do modo certo? Será que eu tenho pedido do modo certo? Será que a minha motivação, eu não estou falando de, quando eu digo para você orar do modo certo, eu não estou falando que tem uma palavra especial. Que você não tem uma palavra especial. Eu estou dizendo que você tem que saber julgar suas motivações. Só que tem uma boa notícia. Eu encerro dizendo que tem uma boa notícia. Qual é essa boa notícia? A boa notícia é que quando você vai para Romanos, quando você vai para o versículo 20, quando você chega no versículo 20, tem algo maravilhoso. Diz assim: Bendito seja Deus, que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Isso aqui eu encerro, isso aqui é poderoso. Carlos, eu entendi que eu estou orando com vaidade. Eu entendi que eu não estou orando do modo correto. Eu entendi que não está sendo como eu queria. Eu entendi que eu não estou orando como Deus desejaria que eu orasse. O que eu faço? Eu preciso ser perfeito em minha oração? Eu tenho que ser um exímio orador? Não. Porque você orando bem ou não, você orando com boas palavras ou não, você orando em pé ou ajoelhado, você orando em casa ou no monte ou na igreja, a oração continua sendo graça. A oração continua sendo graça. É o versículo 20. Bendito seja Deus que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. A oração é graça, meu filho. Nós não sabemos como orar. Romanos 8, 26 ao 28. Nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E isso é maravilhoso. A graça de Deus se manifesta até nas nossas orações. Então, se você tem orado com vaidade, se você tem pedido e fala assim, cara, eu realmente, as minhas motivações estão erradas. Por onde eu começo? Começa na oração mesmo. Você está no melhor ambiente para aprender, que é na oração. Reconheça que vocês têm orado errado. Reconheça que suas motivações não são das melhores. E recorra à graça de Deus. Não tente melhorar sua vida de oração por suas próprias forças. Não tente melhorar sua vida de oração pelos seus próprios braços. Reconheça que você orando bem ou não continua sendo graça. Deus te ouvir, Deus te dá atenção na sua oração, é graça. Ninguém merecia nem a atenção de Deus, mas Ele dá atenção. Ele vai até o quarto. Mateus 6,6, quando você se tranca no quarto, Ele está lá no quarto e te vê em secreto. Isso já é graça. E quando você reconhece que está orando errado e quer melhorar, recorra à graça de Deus. O Espírito Santo que habita em você intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele te ensina a orar. Jesus ensinou os discípulos a orar. Então, eu te garanto que Jesus vai ter o prazer de ver você melhorando na sua vida de oração. Lembre-se que tudo é graça. Saiba de pedir aquilo que dê fruto para o reino de Deus. E te garanto que essas orações vão ser mais profundas e Deus vai falar com você. Esse foi o devocional de hoje. Não esqueça de beber sua água, ore, leia a Bíblia e medite nessa palavra. Deus abençoe e até mais.